Boa noite, pessoal, tudo certo? Essa semana, como foi determinado lá na faculdade, é, a gente vai ficar com a semana suspensa até o momento. Recebemos agora que talvez nós vamos ficar até o dia 6 de abril, mas eu ainda preciso confirmar isso com a Rosiane. Eu tenho quase certeza que sim. Então nós vamos ter as nossas aulas em modo EAD, à distância. E vou continuar postando as aulas aqui no YouTube para vocês. E a gente vai. Eu vou passar também uns exercícios. E vou ver se na próxima aula eu resolvo alguns exercícios que eu já passei para vocês. Passo alguns novos. Falo sobre alguns problemas, algumas coisas que vocês podem estar passando. E como a gente vai trabalhar até o dia 6, provavelmente, né, à distância, eu preciso muito que todos vocês mandem as perguntas, estudem, porque o calendário não vai mudar. Então a gente vai continuar tendo a prova lá no dia 14, na semana do dia 14. E eu também vou passar a parcial, ou a parcial vai ser uma semana antes da prova, ou eu vou passar essa parcial online com vocês. Isso eu vou ter que avaliar por cada disciplina. Porque tem disciplina que eu posso passar algum laboratório online, né, com programas de simulação, e outras disciplinas eu não vou poder fazer isso, né? Então eu vou ter que avaliar como é que a gente vai resolver essa questão. Porque a minha primeira... Antes dessa questão do coronavírus, a minha estratégia era levar uma lista, botar vocês em dupla e a gente fazer essa lista no decorrer da aula. Essa seria a parcial de vocês, que inclusive faria vocês exercitarem para poder fazer bem a oficial 1. Só que como a gente não vai ter essa oportunidade, talvez, espero que a gente tenha, eu vou ter que bolar um plano B. E para isso eu preciso que vocês estudem e não deixem acumular as coisas até o dia 6. E aí, na aula passada, nós falamos de amplificador operacional, começando aqui a aula, né? A gente falou de amplificador operacional voltado para a instrumentação. Nós falamos também de alguns circuitos básicos, né, de amplificadores. Eu até passei um exercício para vocês. Por favor, quem fez, tira uma foto, manda um arquivo para mim para eu poder corrigir, tá? E aí eu posto as respostas lá no Ava também. Mas eu preciso que algum de vocês mandem pelo menos para eu saber que alguém fez, tá certo? E aí a gente mostrou essas questões de modo de rejeição comum, que é uma característica do amplificador operacional. E a gente discutiu algumas questões de amplificadores usados na instrumentação. E aí a última parte do capítulo 2, que a gente vai, nessa oficial 1, a gente vai até o capítulo 2, o capítulo 3 e o 4 vão ficar para o oficial 2. Esse último item do capítulo 2, a gente vai tratar de aterramento e... Desculpa, deixa eu ver o nome do capítulo. Aterramento e blindagem, né? Eu estava pensando que era aterramento e atenuação de ruído, mas é blindagem, que é praticamente a mesma coisa. E aí, para a gente começar, eu acho importante lembrar do tipo de transmissão que se faz dos sinais, né, na indústria. A gente costuma transmitir sinal ou em rede, com pacotes de dados, checagem de erro de transmissão,
ou a gente pode fazer a transmissão por tensão, e uma forma de transmitir também o sinal é um sinal 4 a 20 mA, que é um laço de corrente. E aí a gente normalmente usa esse laço de corrente porque ele está menos... caso haja uma interferência numa forma de tensão, esse ruído está menos propenso esse circuito está menos propenso a esse ruído de tensão, porque você tem um circuito ativo que controla essa corrente. E aí você pode usar, aí essa corrente ela vai passar no seu laço, no seu circuito, né, no seu circuito de transmissão, e você pode usar essa corrente para transformar essa corrente em tensão usando um resistor. Se você ver aqui na nossa figura, aqui embaixo, a gente tem um transmissor que está transmitido de 4 a 20. Repare aqui que tem o par de fio que leva o sinal de corrente de 4 a 20 mA, ele é trançado. Lá na frente a gente vai falar por quê, mas o trançado é para evitar a indução e diminuir o laço desse condutor para evitar a indução eletromagnética. E aí esse sinal ele atravessa, chega lá no nosso circuito que vai capturar esse sinal, e a gente pode usar um resistor de precisão para calcular a tensão. A gente pode usar de 1 a 5, ou de 0 a 5, ou de 0 a 24 volts. Isso aí vai depender do que você precisa no seu sistema, né? Se for um PLC, pode ser de 0 a 12 ou de 0 a 24. E aí a gente pode começar falando dos tipos de acoplamento, né? Dos tipos de ligação entre o circuito interferente e o circuito capturador, que é o circuito interferido, que é o nosso instrumento, né? E aí como regra, né, esses instrumentos eles estão sujeitos aos circuitos elétricos no ambiente que você instalou esse instrumento. E mesmo que não tenha nenhum tipo de equipamento que induza, que tenha uma alta corrente, uma alta tensão no recinto, né, no local que você instalou, as induções devido às redes sem fio ou linhas de transmissão perto, qualquer tipo de coisa que exista ao seu redor, ela pode induzir ruído no seu instrumento. Então não é uma regra que tenha que ter equipamentos elétricos no seu ambiente para ter ruído. Esse ruído ele pode ser do ambiente, ele pode ser natural ao local que você está. E aí a gente tem, quando a gente analisa a relação entre o circuito que interfere e o circuito do seu instrumento, que é interferido, a gente tem essas duas impedâncias de acoplamento, né? Na verdade a gente tem uma só, que é a impedância de acoplamento, e a outra impedância que acopla também esses dois circuitos é a impedância de terra. Porque quando você aterra cada circuito em um ponto diferente, você tem uma impedância entre esses dois circuitos, né? E aí a forma que a gente descreve essas impedâncias, a gente chama o ZA, por exemplo, nesse caso é a impedância de acoplamento. A impedância do seu instrumento que gera o ruído a gente pode chamar de impedância parasita, e tem a impedância de aterramento. E aí, como tudo na elétrica, a gente tem 3 tipos de impedância: indutiva, capacitiva, resistiva e combinação desses 3. E aí a gente pode
E aí o outro tipo de acoplamento que tem é o acoplamento capacitivo. Você pode considerar esse acoplamento capacitivo quando você está próximo de equipamentos que produzem ruídos de alta frequência, ou o seu instrumento ele tem alta impedância de entrada, né? E aí você tem a forma de um circuito que está sujeito a um acoplamento capacitivo. Ele vai ter uma capacitância entre o seu circuito, o seu fio, né, o seu equipamento, CA, a capacitância de acoplamento CA, essa corrente A que percorre o seu circuito interferente e interferido. Você tem a resistência de entrada, que, como eu falei, ele tem uma alta impedância de entrada. E você tem o RS, que é a resistência da sua fiação. E aí, por último, a gente tem o acoplamento indutivo, que ele é muito comum na prática, porque a gente está sempre próximo de motores, transformadores, esse tipo de equipamento que produz campo eletromagnético. E a gente tem também que, além desses equipamentos, a gente pode sofrer, os nossos instrumentos eles podem sofrer acoplamento indutivo devido à proximidade dos nossos cabos de sensoriamento com cabo de alimentação, cabo de rede da nossa rede elétrica. E aí a gente pode gerar esses dois laços, esses dois enlaces indutivos entre o nosso circuito do instrumento e o circuito interferente. Aqui na esquerda você tem o laço que seria devido aos motores, transformadores. Isso aqui é o laço entre o cabo de instrumento e o cabo de alimentação de rede, né, que seria a nossa alimentação de rede com frequência de 60 Hz. Então agora a gente vai falar um pouco de como a gente pode eliminar os ruídos, ou pelo menos atenuar o ruído o ruído que a gente recebe do ambiente. Para um acoplamento resistivo, como a gente viu aqui no slide anterior, se você observar, nós temos aqui que, se não existir esse acoplamento de terra, se a impedância de terra for zero, não vai existir corrente. Só que esse acoplamento, esse impedância de terra, ela sempre existe, né? Então, uma forma que a gente tem para evitar esse acoplamento resistivo é ligar esses dois terras ao aterramento tanto do seu circuito interferente quanto interferido no mesmo terra. Por exemplo, imagina que você vem aqui e liga esses dois com um fio com resistência bem menor do que o nosso ZT aqui. Nós vamos ter uma diferença de tensão zero, e mesmo que ocorra uma indução de tensão aqui no nosso circuito interferente, ele não vai induzir tensão no outro circuito, porque não vai haver uma tensão em comum entre esses dois circuitos, porque a nossa resistência de terra vai ser zero. Então o ideal é você aterrar todos os equipamentos que você tem na sua área no mesmo ponto, tá? E aí a gente pode fazer esse
Se a gente não conseguir fazer isso, a gente tem a opção também de utilizar acoplador ou transformador. O optoacoplador, não sei se você já conhece, mas é um equipamento que transfere a informação com sinal de luz. Você tem um fotoemissor e um fotoreceptor dentro, encapsulado. Ele vai emitir e vai transmitir essa informação via luz dentro do próprio CI. E com isso você faz um desacoplamento dos dois sistemas. Então você não vai ter um acoplamento mesmo que eles tenham terras diferentes. Transformador é a mesma coisa, você vai poder fazer esse isolamento de terra. Só que lembrando que isso aqui só vai servir para sinal alternado, né, de corrente alternada. E para a maioria dos casos, quando você precisar de resolver isso lá na área, que isso acontece muito, às vezes você pede para aterrar, você pede para fazer essas coisas e chega lá e não tem. Então um jeito de você resolver isso é passar um cabo de guarda. O que é esse cabo de guarda? Esse cabo de guarda você vai simular um único terra. Então você vai fazer um bypass aqui na impedância de terra e vai simular uma impedância igual a zero do terra. Então é como se todos os terras de todos os equipamentos estivessem no mesmo local, entendeu? E aí você resolve esse problema de acoplamento resistivo. Nós temos também o acoplamento capacitivo. Nós temos também como resolver diminuir, atenuar esse ruído devido ao acoplamento capacitivo, né? E aí esse acoplamento capacitivo a gente define essas três capacitâncias. Você tem a capacitância entre a blindagem e o circuito referente, que no caso do acoplamento capacitivo a gente costuma usar cabos blindados, sistemas blindados. Para quem não conhece, cabo blindado ele é um cabo que tem uma fábrica não, como se fosse um tecido em malha de aço ou cobre ou alumínio, e ele envolve todo o seu cabo. E essa malha ela blinda o seu sistema, ela faz uma blindagem eletrostática. Então você vai ter essa capacitância entre o seu circuito interferente e a sua blindagem, que é CB. Você vai ter o acoplamento capacitivo entre a blindagem e o circuito interferido, que é o seu cabo, no caso aqui, né, que está representado. E o acoplamento capacitivo entre o instrumento e o terra, que é o CS. E quando a gente blinda esse cabo e aterra ele, o que vai acontecer? As capacitâncias CA e CS, aqui está errado, deixa eu só consertar aqui. Nossas capacitâncias CA e CS, elas vão ficar em paralelo, aumentando a capacitância, e aí a gente diminui a banda de passagem do ruído. Lembra lá que o acoplamento capacitivo passa alta? Então a gente vai diminuir essa banda, então a gente vai passar uma banda menor de ruído. Então a gente vai diminuir atenuar o efeito do ruído no nosso sistema. Não é perfeito, vai continuar passando ruído, mas vai atenuar. E também essa corrente IB, que é induzida do acoplamento capacitivo entre a blindagem e o circuito interferente, ela é desviada por terra e não interfere no nosso circuito de instrumento. E aí a dor de cabeça quando você vai instalar um equipamento, que é o acoplamento indutivo.
Isso é praticamente o fantasma das nossas instalações, porque não tem como fazer uma blindagem eficiente, porque normalmente, se a gente for considerar que a gente vai ter uma indução de alta frequência, um campo eletromagnético de alta frequência, a gente poderia blindar os cabos, que seria suficiente. Mas como a gente lida normalmente com interferências indutivas de baixa frequência, que é a frequência da nossa rede de alimentação, essa blindagem ela vai se tornar grossa, inflexível, a gente não vai conseguir botar isso em forma de um tecido em volta, né, do nosso cabo. Então a gente não vai poder usar esse tipo de blindagem. E aí normalmente a gente não consegue atenuar, a gente tenta evitar o efeito dessas perturbações. E a gente pode trançar os cabos e também posicionar esses circuitos de uma maneira mais adequada, para evitar que os ruídos indutivos interfiram no seu sensoriamento, né? Aí a ideia por trás de trançar o seu cabo é que quando os cabos, tanto o cabo de alimentação quanto o cabo de sensoriamento, né? Primeiro, para o cabo de alimentação, você sabe que a corrente que está indo num fio do par está voltando no outro fio do par. Então, se você trança esses cabos, eles vão estar bem próximos, e o campo eletromagnético gerado por esses fios é anulado. Então, o campo eletromagnético gerado pelo fio indo é anulado pelo fio voltando. Então você tem uma emissão de ruído devido a esse cabo de rede menor. Então é recomendação normalmente você trançar os cabos de alimentação. E aí você pode também trançar, e também é uma outra recomendação, trançar os cabos de sensoriamento, porque você diminui o laço, né? Você diminui a área da espira que você está expondo o seu cabo, né? Então ele vai ter uma indução eletromagnética menor, e todo campo induzido em um é induzido no outro também. Então você também evita esse tipo de indução diferente em cada cabo. E também você pode orientar os seus cabos a 90 graus de outros circuitos. Por exemplo, você está passando um cabo, você vai passar outro perto. Se você passar eles paralelos, a corrente de um fio vai induzir corrente no outro. Se você passar eles em 90 graus, não vai ocorrer essa indução, né, por causa da orientação. E aí a gente faz essas duas práticas para evitar esse tipo de problema. E aí o último tipo de aterramento, de blindagem que a gente pode fazer é que muitas vezes em circuito de amp-op, né, as entradas elas são muito sensíveis, né? O nível de ruído que se aceita na entrada, ele é muito pequeno. Então até mesmo uma tensão de alimentação nos pinos, por exemplo, nessa figura, nos pinos 4 e 7, pode induzir um campo elétrico nos pinos 2 e 3. E aí o que você pode fazer nesse caso é criar uma trilha aterrada em torno dos pinos 2 e 3, fazendo um anel de guarda em volta dos pinos 2 e 3, para isolar a influência da indução de campo elétrico dos pinos 4 e 7 nos pinos 2 e 3. Tá? Aqui no... E aí agora, acho que a gente terminou o nosso capítulo de aterramento e blindagem. E no livro de vocês aqui, você tem também
alguns exemplos, né? Se você olhar aqui, deixa eu trazer para cá. Aqui a gente tem esse Sem Medo de Errar. Se vocês quiserem dar uma lida é bom, porque tem algumas coisas interessantes aqui para vocês lerem, para complementar. E eu usei praticamente esse livro aqui como base, tá? É o livro do Aguirre, Fundamentos da Instrumentação, Luiz Antônio Aguirre. Esse livro é muito parecido com o livro base de vocês, tá? E vocês podem usar ele como a outra fonte, porque muitas vezes tem algumas informações aqui que ela explica, mas lá está um pouco mais detalhado. Se você tiver dúvida, você pode vir aqui nesse livro que tem algumas coisas a mais, dá para vocês entenderem melhor. Aí eu vou passar uns exercícios para vocês, tá?